fachada do STF. Imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Em letras brancas, direto do plenário. Volta direto ao plenário do STF. Constitucionalidade 4.814. Procedente do Paraná e também relator, Sua Excelência, nosso Retoma a sessão ordinária no plenário físico do STF o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Requerente, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os interessados, eu vou dividir o prazo e depois eu anuncio. Então, com a palavra, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Presidente, tem-se a impugnação a resoluções Marco Aurélio, ministro do STF. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E a inicial é uma longa inicial com abordagem dos diversos tópicos e se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que mencionarei no voto. O processo seguiu a Procuradoria-Geral da República e ouviremos da tribuna o advogado, principalmente, eu creio que já está inscrito, o advogado, o procurador do Estado do Paraná. É requerente o governador do Estado do Paraná. É o relatório. Ministro Marco Aurélio, perdoe-me, mas acredito que tenha havido um equívoco daqui da presidência. Eu apregoei, porque tem sustentação oral, ao invés do 4814, o 4814 que eu apregoei. 4872, não. Não, 4872 não, apregoei o 4814. A 4814 também É do Paraná. Está revelada em processo objetivo e é requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E se tem discussão sobre cargos e funções de confiança, né? A necessidade ou não de haver proporcionalidade, considerados cargos efetivos e cargos de confiança, né? Também tenho o relatório circunstanciado, nós ouviremos a seguir o Conselho Federal da Ordem, não sei se, no caso, o interessado se fará também... Em pauta ADI 4814, requerente Conselho Federal da Ordem. No voto, a impugnação. É o relatório, presidente. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio, pelo relatório. Então, convido agora a assumir a tribuna virtual o requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cássio Lisandro Teles, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, senhor ministro-presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente ministro relator, as senhoras ministras, senhores ministros, cumprimento o eminente procurador-geral da República, Augusto Aras, saúdo também os colegas advogados que estarão na tribuna também, representando a parte adversa, saúdo os advogados que também nos acompanham no plenário virtual. Inicialmente, quero, na condição de presidente do Conselho Seccional da OAB Paraná, aqui, externar a satisfação de estar participando dessa histórica sessão, uma das últimas sessões... Na tribuna virtual, Cássio Teles. O ministro Marco Aurélio, e quero, em nome da advocacia paranaense, ministro, em nome dos 77 mil advogados, cumprimentá-lo pela excelente judicatura que exerceu ao longo da sua carreira, desde o Tribunal Superior do Trabalho e aqui no Supremo Tribunal Federal, sempre revelando nas suas decisões a preocupação com os princípios da dignidade, as garantias fundamentais e, especialmente, com a realização da justiça social. Portanto, receba os cumprimentos da advocacia paranaense. Nós estamos aqui, senhores ministros, senhoras ministras, frente a duas leis estaduais
uma lei de 2010, uma lei de 2011, que tratam dos servidores da Assembleia Legislativa. 2010 e 2011, aqui no estado do Paraná, foram anos marcados por uma intensa discussão, um escândalo conhecido Julgamento como de diários ação de secretos na inconstitucionalidade Assembleia contra a lei Legislativa, paranaense que onde criou cargos nós no Poder tivemos Legislativo a estadual. descoberta de vários funcionários fantasmas, houve uma mobilização muito grande da sociedade paranaense, no movimento conhecido como o Paraná que Queremos. A Ordem dos Advogados do Brasil, como instituição da sociedade civil, se envolveu muito também nesse debate. Essas duas legislações, elas acabaram por modificar o quadro de servidores da Assembleia Legislativa. No modo de entender da nossa instituição, essas modificações, entretanto, embora a Assembleia sustente que houve redução de cargos, na verdade, elas vieram de uma maneira absolutamente contrária à nossa Constituição, especialmente aos princípios da moralidade na administração pública e da impessoalidade. Eu dividirei essa sustentação oral em 3 tópicos. No primeiro tópico, procurarei demonstrar que as duas legislações violam de forma clara o princípio da proporcionalidade. Em pautade em 4814, requerente Conselho Federal da Ordem. Em relação ao número de cargos efetivos. Essas legislações afrontam igualmente os princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. No segundo tópico, procurarei também explorar a questão do artigo 37, incisos 2 e 5. Porque, na verdade, ao criar um excessivo número de cargos em comissão, acabou-se por burlar a regra geral de acesso ao serviço público, que é via concurso. E numa terceira linha, procurarei também demonstrar que essas legislações não previram as atribuições de cada um dos cargos. E há cargos aqui que não exigem qualquer tipo de confiança. São cargos gerais, são cargos que poderiam ser providos e deveriam ser providos mediante concurso. No primeiro tópico, ausência de proporcionalidade entre os cargos efetivos e cargos em comissão. Afronta aos princípios da igualdade, impessoalidade e moralidade administrativa. Salta aos olhos aqui, eminentes ministros e ministras, o número de cargos em comissão criados pela Lei 16.390 de 2010. 1.704. Posteriormente, a Lei 16.792, que é alvo também da ADI, passou para 1.677. Na Lei 16.390, paralelamente à criação desses cargos em comissão, tivemos a extinção de 163 cargos efetivos. A Assembleia Legislativa argumenta que as novas legislações reduziram o número de cargos em comissão, mas, na verdade, o que nós temos é um absoluto disparate, uma disparidade entre cargos em comissão e cargos efetivos. De acordo com a nossa Constituição, deve-se observar o princípio da proporcionalidade para a criação de cargos comissionados, o que consubstancia o dever de equilíbrio entre o número destes e os de cargos efetivos, sob pena, inclusive, de afronta aos princípios da igualdade, ao princípio da moralidade e ao princípio da impessoalidade. Nesta corte, ministro Lewandowski, Vossa Excelência relatou o agravo em recurso extraordinário, número 365.368. E na emenda, Vossa Excelência deixou consignado que, pelo princípio da proporcionalidade, há que se ter guardada a correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para a atuação do Poder Legislativo local.
A ministra Carmen Lúcia foi relatora da ADI 4.125. Tratava de questão análoga e disse Vossa Excelência: a obrigatoriedade de concurso público, com as exceções constitucionais, é instrumento de efetivação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, garantidores do acesso aos cargos públicos aos cidadãos. A não submissão ao concurso público fez-se regra no estado do Tocantins. A criação de 28.177 cargos, sendo 79 de natureza especial e 28.098 em comissão, não tem respaldo no princípio da moralidade administrativa, pressuposto de legitimação e validade constitucional dos atos estatais. Portanto, fica claro aqui, até mesmo pelos precedentes desta Corte, que o excesso de cargos em comissão em relação aos cargos de provimento efetivo viola, sim, esses princípios: moralidade, impessoalidade e igualdade. Analiso o artigo 37, inciso 2 da Constituição. A forma de preenchimento da maioria dos cargos na Assembleia Legislativa do Paraná é por escolha pessoal, não é por concurso. E aqui nós temos a regra do inciso 2, que é o concurso público para o ingresso nos cargos públicos, sendo subvertida, na medida em que a livre nomeação passa a ser a regra e a exceção é o provimento de cargos efetivos. A partir desta matriz constitucional do artigo 37, inciso 2, percebe-se que as duas leis criadoras de cargos comissionados para exercer uma gama variada de funções administrativas na Assembleia do Paraná, como médico, dentista, consultor legislativo, consultor jurídico, barbeiro, garagista, assessoria jurídica, biólogo, entre outros, violam, sem dúvida alguma, a maneira prevista na Constituição para o acesso à carreira pública. Nesse sentido, eminentes ministros, eminentes ministras, sempre é bom relembrar a lição de Adilson Abreu Dallari, que dizia: é inconstitucional a lei que criar cargo em comissão para o exercício de funções técnicas, burocráticas ou operacionais de natureza puramente profissional, fora dos níveis de direção, em pauta, ADI 4814, requerente Conselho Federal da Ordem. Relator o ministro Marco Aurélio. Garagista, médico, dentista, providos em comissão. Ao cotejar o dispositivo constitucional do artigo 37 com as leis estaduais, portanto, destaca-se que nenhuma das funções previstas para o preenchimento dos cargos comissionados se enquadram nas categorias de direção, chefia e assessoramento. Por fim, último ponto que gostaria de abordar. Os cargos em comissão foram criados sem descrição específica das funções a serem desempenhadas. As leis ora impugnadas criaram uma série de cargos em comissão para o exercício de funções administrativas no âmbito da Assembleia Legislativa, em alguns casos, sem que haja atribuição específica da função a ser desempenhada. A partir da leitura do texto do anexo da Lei 16.390, constata-se que funções como programador A, programador B, agente de saúde, operador, consultor administrativo, dentre outras, não são explicáveis a priori. Não há nenhuma descrição da função a ser desempenhada pelos cargos providos em comissão. Nesse caso, a discricionariedade se transfigura em arbitrariedade, na medida em que não há essa descrição específica das funções a serem desempenhadas pelos funcionários após a nomeação. E aqui, mais uma vez, destacamos a violação ao princípio da moralidade.
Portanto, a completa ausência de previsão específica em lei das funções a serem exercidas pelos cargos de provimento por comissão constitui uma carta branca ao poder público para cometer toda e qualquer espécie de arbitrariedade, agindo pretensamente em nome da discricionariedade administrativa. Quero, antes de finalizar, destacar o seguinte. Em 2012, a Procuradoria-Geral da República lançou parecer pela procedência parcial desta ADI. Naquela época, dizia o parecer, enquanto existem somente 463 servidores estáveis, segundo o portal da Transparência da Assembleia, há mais de 1.200 servidores em cargos em comissão, quase o triplo da quantidade de servidores efetivos. Hoje pela manhã, me preparando para a sustentação, consultei o portal da Transparência da Assembleia. Atualmente, 1.734 servidores comissionados, 198 servidores efetivos. Em 2012, eram 1.200. Hoje são 1.734 comissionados. Em 2012, eram 463 estáveis. Hoje são 198. Portanto, ao longo dos anos, o que vemos é um agravamento da situação. E a regra parece ter sido realmente concretizada. O acesso aos cargos públicos na Assembleia se dá pela via de cargos em comissão, e não pela via prevista no artigo 37, inciso 2. Finalizo aqui, dizendo que a alegação da Assembleia quanto a novas legislações posteriores, que, segundo a argumentação, poderia prejudicar esta ADI, na verdade, não prejudica. Ambas as leis, a 16.390 e a 16.792, estão plenamente em vigor. Na 16.390, a espinha dorsal da lei, o artigo 1º ao 7º, não foi modificado. Na lei 16.792, o artigo 1º não foi modificado. Artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, e o último, da mesma forma, não foram. Eventuais modificações que houveram foram meramente de simbologia. E aqui nós temos, portanto, ainda com a necessidade de apreciação desse Supremo Tribunal Federal em relação à inconstitucionalidade que nós Julgamento de ação de inconstitucionalidade contra a lei paraense que criou cargos no Poder Legislativo Estadual. ADI 4814, requerente Conselho Federal da Ordem. 16.792. E, por fim, que seja fixado prazo máximo de 12 meses, contados da data do julgamento, para que o Estado do Paraná faça a substituição dos servidores nomeados ou designados para a ocupação dos cargos comissionados por servidores concursados. Esta foi, inclusive, ministra Carmen Lúcia, a solução adotada no julgamento da ADI 4125. Foi dado prazo de 12 meses ao Estado de Tocantins. Senhor presidente, são essas as considerações da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço a concessão da palavra. Muito obrigado, doutor Cássio Lisandro Teles. Devido agora o tempo de 2, a Miticuri, interessado governador do Estado do Paraná, doutor Ministro Luiz Fux, presidente do STF. E a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, doutor Luiz Fernando Feltran. Falará pelo Estado do Paraná, primeiramente... O ministro está no plenário físico do STF. Binder, que disporá do prazo de 7 minutos e meio, 8 minutos para a sua sustentação. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, digníssimo representante do Ministério Público.
falo em nome do governador do Estado do Paraná, e abordarei primeiramente Dr. César Augusto Binter. De preliminares quanto à inadmissibilidade da ADI. Julgamento de ação de inconstitucionalidade contra a lei paraense que criou cargos no Poder Legislativo estadual. ADI 4814, requerente Conselho Federal da Ordem. Inadmissibilidade, né, da ADI em relação à impugnação dos artigos 20 a 26 da Lei 16.390, de 2010, por falta de indicação de fundamentos para a declaração de constitucionalidade. Foram incluídos esses dispositivos, mas não houve a indicação precisa onde residiria a inconstitucionalidade desses dispositivos. Então, quanto aos artigos 20 a 26 da 16.390 de 2010, há de ser declarada inadmissível a ADI. E quanto aos artigos 9, 11 e de 12 a 20, né, de 11 a 20 da Lei 16.390, não há possibilidade de ser admitido em razão da perda superveniente do objeto, em razão da revogação pela Lei 16.792. Essa está sendo impugnada pela integralidade, mas a 16.390 não há como ser admitido naquilo que já foi revogada pela própria lei que está sendo atacada na inicial da ADI da Ordem dos Advogados. Passando quanto a questões de mérito, inicialmente quanto ao processo legislativo, né, não há nenhuma inconstitucionalidade formal no dispositivo legal, a autonomia da Assembleia na fixação do seu cargo, do seu regime de pessoal, e pegando especificamente a questão da proporcionalidade, que é a grande questão aqui posta, é a proporcionalidade frente ao número de cargos efetivos. Inequivocamente é um número, né, um número significativo absoluto, né, em torno de 1.600 servidores comissionados, né, enquanto que há um número efetivo reduzido. No entanto, desse número, há de se destacar que são 54 os deputados estaduais, sendo que cada um deles tem em seus gabinetes, então, 23 servidores comissionados. Há uma dificuldade e até mesmo inconcebível, né, imaginar que os deputados tenham em seus gabinetes pessoas que não sejam de sua estrita confiança. Como ter alguém de cargo efetivo, ainda que seja para funções que aparentemente são julgamento de ação de inconstitucionalidade contra a lei paraense que criou cargos no Poder Legislativo estadual. ADI 4814, requerente Conselho Federal da Ordem. Relator, ministro Marco Aurélio. É inevitável que esses servidores que estão lotados nos gabinetes sejam de estrita confiança do deputado. 54 deputados, 23 servidores, dá um número de 1.242. Esses 1.242, em princípio, não devem ficar à margem do cômputo. Aliás, fazendo-se um paralelo com o que consta na Câmara Federal, que são 25 servidores por deputado, ou 50 servidores comissionados por senador, pode-se verificar que não se está aqui diante de uma grande discrepância com o número que existe no âmbito federal. Já na parte administrativa, e aí sim podemos eventualmente verificar, pretendeu-se equiparar, ter uma certa proporcionalidade nas funções técnico-administrativas entre os comissionados e os efetivos. Por essa razão, não se pode, então, imaginar que há essa quebra da proporcionalidade nas previsões dos cargos comissionados. Então, pelo exposto, pugna o governador do Estado do Paraná pela improcedência da ADI. Agradeço, excelências. Obrigado. Muito obrigado, doutor César Augusto Binter. Agora passa a palavra, pelo mesmo tempo regimental de 8 minutos, ao doutor César Eduardo, que falará pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
obrigado, senhor presidente. Dividirei o tempo também com o procurador, doutor Feltran, e serei rápido. Excelentíssimo senhor relator, e aqui nesse ponto faço minhas as palavras do nosso nobre presidente da seccional do Paraná. É uma honra participar dessa sessão com Vossa Excelência. Senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, procurador-geral, colegas. Rapidamente, o doutor Binder praticamente exauriu o que eu pretendia falar aqui, e apenas vou complementar que essa legislação veio para reformular, reestruturar e remodelar todo o quadro de pessoal da Assembleia. E, efetivamente, o espírito dessa legislação foi no sentido de se criar uma atividade administrativa, tida como meio, onde rigorosamente a proporcionalidade entre comissionados e efetivos é praticamente igualitária, são mais até efetivos, mas entendemos nós que exatamente pelas peculiaridades, pelas características da atividade da Casa de Leis estadual, que há também uma atividade político-legislativa, muito mais ligada à atividade fim da Casa de Leis, que está ligada por questões de finalidade, por questões de adequação, de motivos, a atividades ligadas a parlamentar, ligado à atividade de assessoramento parlamentar, que envolvem questões de confiança, de identidade ideológica, político-partidária, relações sociais e etc. Por esses motivos, se fazer uma pura e simples comparação, um contraste e uma análise pura da proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados, no nosso entender, com a devida vênia do nobre presidente Cássio, seria e parece ser inadequado. E agrego ainda, como último argumento, passando a palavra ao doutor Feltran, que existem uma série de restrições, sejam elas orçamentárias e de contratação, impostas por motivos econômicos e até por causa da pandemia, que talvez e muito provavelmente impeçam, se eventualmente a ação for julgada procedente e modulados os efeitos, de se implementarem alterações no período em que propugnado pelo Conselho Federal, pela autora. São por essas razões que pugnamos pela improcedência, e eu passo a palavra nesse momento ao doutor Feltran, desde já agradecendo a atenção e a paciência dos senhores ministros. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao doutor Luiz Fernando Feltran, que também disporá do tempo regimental de 8 minutos. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux. Gostaria de saudar especialmente o excelentíssimo ministro Marco Aurélio, decano da Corte, e que na data de hoje se despede do Supremo Tribunal Federal. O saúdo, desejando, ministro, que continue a colaborar com o direito brasileiro, como fez em todos esses anos de magistratura. Gostaria de cumprimentar também o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e cumprimentando o doutor Cássio, presidente da Seccional do Paraná, da OAB, cumprimento todos os colegas advogados que acompanham e que interviram no feito. Realmente, diante das argumentações que me antecederam, pouquíssimas colocações se fazem necessárias. Primeiramente, eu gostaria de fazer um apontamento objetivo, e só posso acreditar que tenha sido um equívoco... Em pauta, a DI 4814, requerente Conselho Federal da Ordem. Relator, ministro Marco Aurélio. Procurador da OAB Federal, narrando cargos como de barbeiro, motorista, jardineiro, acho que foram os cargos citados. Esses cargos não são comissionados, senhores. Basta a leitura das leis ora impugnadas, que verão vossas excelências que esses cargos estão, se ainda existem, porque no decorrer do tempo entre a propositura da ação e do julgamento que hoje acontece, muitos cargos foram extintos, alguns foram modificados, mas, em suma, esses cargos não são de cunho em comissão. Eles são cargos efetivos. Eu gostaria de fazer mais um adendo, e serei breve, prometo,
Quanto à preliminar... Com a palavra, o advogado Luiz Fernando Feltran, por videoconferência. Da inépcia da inicial... O advogado está em local com quadro sobre parede branca. A autora não logrou êxito em momento algum em apontar objetivamente... Julgamento de ação de inconstitucionalidade contra a lei paraense que criou cargos no Poder Legislativo Estadual. 16.390/2010 quanto da Lei 16.792/2011. Vê-se que ela tenta, na escorreita via da ação direta de inconstitucionalidade, apontar genericamente situações que, faticamente, não podem ser observadas em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Eu gostaria, inclusive, de reafirmar o julgamento proferido por essa Suprema Corte, já citado, inclusive, nas sustentações, do agravo regimental em sede de recurso extraordinário 365-36807, e que... desculpe, não foi esse. Desculpe, eu estou falando do agravo da repercussão geral em recurso extraordinário 1041 de 2010, na qual discute-se tema análogo, exatamente isso que assim é emendado. Permitam-me. Criação de cargos em comissão, requisitos estabelecidos pela Constituição Federal, estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida, reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Em especial, gostaria de dizer, no mérito, que a legislação ora impugnada, as duas, praticamente atendem a todos os apontamentos feitos nessa repercussão geral, mas gostaria também, em especial, e até em homenagem ao nosso ministro decano, Marco Aurélio, que, discordando da maioria, fez a seguinte manifestação, e acho que vale a citação ao caso em tela, na medida em que citei já que a OAB tenta rever uma matéria fática, posto e incabível em sede de ação direta em constitucionalidade, posto que não logrou êxito em apontá-las objetivamente na legislação. Assim se manifestou o eminente ministro Marco Aurélio, naquela ocasião. O pleno virtual visa a definição de repercussão geral. Esta última diz respeito a recurso extraordinário, versando questão constitucional. Pois bem, conforme consignado acima, surge o envolvimento da matéria fática, no que o Tribunal de Justiça de Origem glosou o enquadramento de certos cargos como de confiança sem terem tal natureza, consignando a existência de atribuições técnicas operacionais. Então, a situação jurídica estaria a ensejar a negativa de seguimento ao extraordinário, não se podendo conceber o julgamento pelo Supremo, muito menos para assentar a tese jurídica. Nesse sentido, eméritos julgadores, é que se tem que, uma vez não alcançada pela autora o apontamento objetivo e o faz simplesmente de maneira perfunctória, invocando uma equivocada interpretação daquele julgamento, sim, que versava sobre o quadro de servidores da Câmara do município de Blumenau, estado de Santa Catarina, acórdão 365-3687, uma interpretação equivocada desse acórdão, porque a proporcionalidade invocada não quer dizer simetria matemática, não quer dizer simetria aritmética, justamente pelas razões expostas pelos que me antecederam, pela particularidade da Casa de Leis. E é importante ressaltar isso porque, a partir do julgamento deste acórdão, pelo Brasil inteiro, diversas ações foram interpostas pelos Ministérios Públicos Estaduais, questionando essa tese da equivalência ou de proporcionalidade exata entre efetivos
e comissionados que, repito, é inalcançável e impraticável no âmbito dos poderes legislativos, justamente pelas razões que o meu antecessor, o brilhante advogado César Zilioto, declinou. Eu encerro a minha sustentação pedindo pelo improvimento da ação e gostaria de desejar a todos uma boa sorte, desejar ao ministro Marco Aurélio uma boa sorte nos seus empreendimentos futuros e que não abandone o direito brasileiro, o senhor se faz muito necessário. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Feltran. Passa a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, nosso decano, para proferir o seu voto. O requerente busca a declaração de incompatibilidade com a Constituição Federal das leis estaduais 16.390 de 2010 e 16.792 Ministro Marco Aurélio, decano da Corte e relator do feito. Dizendo desproporcional o quantitativo de cargos comissionados. Atendidos os requisitos do artigo 3º da Lei 9868 de julgamento de ação de inconstitucionalidade contra a lei paraense que criou cargos no Poder Legislativo Estadual, ADI 4814, requerente Conselho Federal da Ordem. Quando presente os elementos necessários à apreciação da controvérsia, rejeito a preliminar arguída pelo governador de inépcia da inicial. O prazo de 210 dias para a comissão executiva submeter ao Pleno do Legislativo Local proposta visando sanar eventual irregularidade na distribuição de vagas, artigo 14 da Lei 11.792, 2011, não impede declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo no exercício do controle abstrato das normas. O vício macula a validade da legislação desde a edição, se existente, sendo irrelevante a possibilidade de revogação posterior. Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo governador. Os dispositivos que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República apontam não impugnados de forma específica, 21 a 26 e 29 a 33, estariam na redação da peça primeira alcançados pela chamada inconstitucionalidade consequencial, havendo pedido expresso para que se chegue à conclusão sobre a questão. O fundamento é o arrastamento, ou seja, a constatação do vício em relação a certos artigos conduz à inviabilidade de aproveitamento dos demais. Não vinga também essa preliminar. No tocante às mudanças implementadas nas normas, tem-se, nada obstante, a ausência de aditamento, alteração que não se revela substancial. A Lei 20.123 de 2019, ao inserir nos artigos 10 da Lei 16.390 de 2010 e 10 da Lei 16.792, o inciso 5 e o parágrafo único, criou cargos identificados como G6, a serem providos ante requerimento do deputado titular, por meio de ato da comissão executiva. A Lei 19.765, levando em conta a redação dada
ao artigo 2º da Lei 16792 de 2011, modificou os nomes de cargos de direção superior e incluiu novas funções. As leis 18.957 e 19.911 alteraram o quantitativo de cargos para provimento em comissão no quadro administrativo do legislativo local. Declaro o prejuízo do pedido, considerada a revogação dos artigos 9º, 11 e 20 da Lei 16.390 de 2010 e 10, inciso 1, da Lei 16.792 de 2011. Admito parcialmente a ação. O controle concentrado de constitucionalidade faz-se no campo da exceção. Presume-se que a lei editada seja compatível com a Constituição Federal. O processo legislativo é complexo, existindo no órgão parlamentar comissões a atuarem. O que se tem em termos de articulação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que a legislação do Estado do Paraná teria criado funções comissionadas em número substancial, considerados cargos efetivos. O raciocínio desenvolvido faz-se ligado a campo político normativo, não se podendo, a partir dele, entender haver distorção a atrair a pecha de inconstitucionalidade. Julgo improcedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, declarando constitucionais, levando em conta o exame acima verificado às leis impugnadas, 16.390 de 2010 e 16.797 de 2011 do Estado do Paraná. É como voto. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar Mendes foi quem destacou o feito. Então, Vossa Excelência, segundo a metodologia estabelecida, Vossa Excelência... No plenário físico, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Isso, presidente, peço vista. Pois não. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Como é que o resultado? Jogou em... Alô? Sim, pode falar, ministro Gilmar. Ouvimos. O ministro-presidente recebe uma porção de papéis da secretária-chefe do plenário. Então, após o voto do ministro Marco Aurélio julgando procedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, declarando constitucionais as leis, levando em conta o exame acima verificado das leis 16.390 de 2010, 16.797 de 2011 do Estado do Paraná, pediu vista Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes. Senhores ministros, faltam 5 minutos para o término da sessão e não haverá mais tempo para chamarmos os demais processos. Então, amanhã temos uma sessão que começa às 10 horas da manhã e se destinará exatamente às nossas homenagens ao nosso decano, ministro Marco Aurélio Melo. Havia, para hoje, pautada uma ação cujo tema é de importância singular, que é o RS... Ministro-presidente lê alguns papéis. 7365, relativo à posse das áreas de ocupação indígena da relatoria de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Esse feito será incluído no primeiro mês
do segundo semestre para dar a prioridade que o tema merece. Está bem assim, ministro Edson Fachin? Está bem. Então, com esse anúncio, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.